Meu nome é Lucas, estou aqui para apresentar o podcast para o trabalho de História e estou com a presença de Flávio e ele irá falar um pouco sobre a Guerra Fria no Brasil. E então, Flávio, fala um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, Lucas, foi um conflito que as duas grandes potências emergenciais após a Segunda Guerra Mundial, essas duas potências seriam Estados Unidos e União Soviética, travaram uma busca da superioridade mundial. O termo Guerra Fria foi cunhado pelo assessor presidencial norte-americano Bernard Baruch em 1947. Mas, Flávio, por que se chama Guerra Fria? Se chama Guerra Fria, Lucas, porque foi uma guerra onde não aconteceu conflitos armados em si, conflitos diretos. Foi uma guerra de propagandas, uma guerra ideológica. Foi uma intensa guerra ideológica, econômica, diplomática e tecnológica, pela conquista das zonas de influência que estabeleceu a divisão do mundo em dois blocos, com sistemas econômicos, políticos e ideológicos divergentes. O chamado bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela União Soviética. Essa disputa influenciou diretamente nas políticas de vários países, inclusive do Brasil. A Guerra Fria foi uma disputa que influenciou diretamente nas políticas de vários países, inclusive do Brasil. Mas como o Brasil se envolveu nessa disputa? Após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil integrou o bloco capitalista. No entanto, a partir de 1961, o presidente João Goulart, conhecido como Jango, desenvolveu uma política externa independente do apoio das superpotências da Guerra Fria. Jango fortaleceu os movimentos sindicais, estudantis, camponeses e populares. Além desses fatos, o então presidente promoveu uma aproximação política entre o Brasil e a União Soviética, o que desencadeou atritos com as lideranças políticas, econômicas e militares do Brasil. Dá pra ver que, mesmo o Brasil sendo um bloco capitalista, ele tinha associação com o bloco comunista, que era da União Soviética. Tinha uma aproximação política. E por isso que essa aproximação causou muitos atritos, como deu pra ver, no bloco capitalista com o Brasil. Agora fale sobre os acontecimentos que ocorreram em fevereiro de 1964. Aconteceu foi que João Goulart, conhecido como Jango, anunciou as reformas de base, que consistia num conjunto de reformas sociais que incluía a reforma agrária. Sua política preocupou bastante a classe burguesa do Brasil e os investidores americanos. Esse clima era propício a um golpe. E o que ocorreu em 31 de março de 1964? Em 31 de março de 1964, o presidente foi deposto por um golpe militar, que teve com apoio decisivo da elite conservadora brasileira e da Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Instalou-se no Brasil uma ditadura militar, que governou o país por 2 décadas, de 1964 a 1985. Esse período se caracterizou pela censura à imprensa, movimentos culturais e sociais, a repressão aos opositores do regime militar, institucionalizando uma tortura, entre outros fatores. No Brasil, a Guerra Fria trouxe consequências marcantes. Uma delas foi o rompimento de relações diretas com a URSS e, consequentemente, o aumento da dependência com os Estados Unidos. E aqui se finaliza o nosso podcast sobre a Guerra Fria no Brasil. Obrigado pela atenção. On a highway through the skies, someday,